Sejam muito bem-vindos ao canal A Fé Tem Razão. Eu criei esse canal para falar com vocês do sobrenatural. Nesse vídeo eu vou fazer uma revelação sobre o que vai acontecer com o mundo depois do Halloween em 31 de outubro de 2023, que vai acontecer dentro da energia do eclipse lunar parcial em Touro do dia 28. Visto do Brasil, esse eclipse não vai chegar a ser visto como uma lua de sangue, porque a sombra que a Terra vai fazer na lua vai ser pequena. Bom, o mês de outubro de 2023 é um mês profético muito importante. Nós estamos dentro de um período de tribulações profetizado pelo Padre Oliveira e pela freira nordestina, que tem por porta-voz o estudioso das profecias Lucas Gelásio. Esse período que está começando é o que os espiritualistas chamam aí de segundo ceifador. No dia 31 de outubro de 2023, o inimigo vai explorar uma configuração astrológica poderosa que começa no eclipse lunar do dia 28 para abrir um grande portal, que já vai ser o portal por onde vai vir o espírito do anticristo. Muita gente na internet tem falado nesse portal que vai ser aberto no Halloween, mas dentre eles se destaca o ex-satanista Daniel Marçal, juntamente com muitos astrólogos, ocultistas, estudiosos, pastores, entre muitos outros aí. O que eu quero com esse vídeo é justamente jogar uma luz nova sobre as trevas que pairam sobre essa data, para mostrar um aspecto que ninguém fala. Saibam que o inimigo espiritual está desesperado. Os avanços do inimigo no mundo material, como por exemplo os políticos trevosos que eles estão empurrando para tomar o poder, e os avanços deles na agenda geopolítica da novinha ordenzinha mundialzinha, tudo isso, todos esses avanços, na verdade, estão sendo ofuscados pelas grandes derrotas nas batalhas espirituais que o inimigo tem amargado. As pessoas estão apreensivas e com medo diante das reverberações no mundo material dessas batalhas espirituais, porque elas só conseguem perceber aquilo que está visível, e o que está por trás não é visível. As batalhas espirituais em si são invisíveis. É por isso que as pessoas que sentem algum chamado sobrenatural devem tentar desenvolver as habilidades de lucidez espiritual para trazer essas informações que estão invisíveis no campo energético. Foi por isso que eu criei esse canal. Eu mesmo estou tentando desenvolver essas habilidades para trazer aqui e tentar colocar isso a serviço da luz. E se você quiser participar desse processo, é só se inscrever. Essa luz reveladora que eu disse que ia jogar sobre essas trevas acerca do dia 31 de outubro de 2023 vão inclusive mostrar um aspecto que eu não devia falar antes da data. Eu só estou falando aqui sobre isso antes porque, como o canal não deu visualizações, então até as primeiras pessoas começarem a assistir o vídeo já vai ter passado muito 31 de outubro e tal. Você observa aí a data que esse vídeo foi enviado, para você ver que aqui no canal A Fé Tem Razão, você fica sabendo antes das coisas. O padre Duarte Lara deu um sermão sobre essa data do Halloween, que esse sermão furou a bolha, chamou a atenção inclusive das comunidades evangélicas. Eu vi pastores repostando esse sermão. E nesse sermão o padre Duarte Lara explica que no dia 31 de outubro é o dia que começa o primeiro dia do ano satânico. No sermão, o padre Lara condena as festinhas de Halloween das escolinhas porque ele vê isso como uma forma de jogar um incenso para o inimigo, nas próprias palavras do padre. Longe de mim querer fazer contraponto ao padre, até porque nesse sermão só tem verdades, mas eu queria mostrar um outro aspecto do Halloween. Eu queria que vocês soubessem que o nosso inimigo espiritual, ele não cria nada original. Ele só corrompe as coisas pré-existentes para explorá-las a serviço do trabalho das trevas. O Halloween tem origem no paganismo celta, no xamanismo antigo politeísta que existia na Europa muito antes da vinda de Cristo, muito antes da possibilidade de conversão. As decorações de Halloween são, na verdade, carrancas
que os xamãs utilizavam para repelir espíritos indesejáveis. As vassouras das bruxas eram para limpeza espiritual e não tinham no passado distante a conotação com maldade, pelo contrário, até. É a limpeza, né? O dia 31 de outubro, ele marcava o começo do inverno para eles, para os celtas, né? E esse é o dia que o mundo espiritual fica mais próximo do mundo físico. É o dia que a barreira que separa os dois mundos está mais enfraquecida. Então, gente, você fantasiar um ser de luz com fantasias assustadoras nunca vai corromper o ser de luz, nem vai deixar ele vulnerável. Pelo contrário, um guerreiro da luz vestido com uma camuflagem assustadora confunde o inimigo. O guerreiro da luz se torna um espião no combate espiritual. Agora muita gente deve estar confusa, né, se perguntando o que é um espião no combate espiritual. Bom, essa noite eu tive a sorte de recobrar a lucidez durante um desdobramento no extrafísico. Eu fui chamado por um grupo de combatentes da luz para fazer um trabalho dentro de uma missão de resgate. Só que depois disso eu fui convidado para ver o trabalho de infiltração dos espíritos guerreiros da luz camuflados, observando as preparações dos inimigos trevosos para a abertura do portal dimensional nos rituais sombrios planejados para o dia do Halloween de 2023. Quando eles abrirem o portal, tudo vai estar sendo monitorado e catalogado. É a luz sabotando as trevas. Daí me mostraram que para trabalhar como um espião na guerra espiritual, o espírito de luz não pode sentir medo da aparência dos trevosos e precisa reconhecer e aceitar as trevas internas para poder manter um disfarce. Essa revelação me mostrou que fantasiar as crianças para os eventos da escolinha, quando feito por pais dentro de um ambiente de luz, pode ajudar as crianças a vencer o medo das coisas assustadoras. E isso é essencial para formar os futuros guerreirinhos da luz no combate espiritual. O inimigo está sim avançando com um projeto para arrancar toda a expressão cultural cristã de dentro das escolinhas e substituir por elementos culturais pré-cristãos que já foram previamente corrompidos. Aliás, até o Natal eles estão tentando substituir lá na Europa por, abre aspas, a festa do inverno, fecha aspas. É verdade que o Halloween é um dos principais eventos nesse sentido. No entanto, os objetivos energéticos deles estão falhando. As crianças cristal, que a princípio seriam mais vulneráveis ao medo das trevas, elas estão ficando mais corajosas e se tornando infiltrados da luz. Agora, muitos de vocês devem estar se perguntando, além do desespero dos trevosos, por que eles estão mobilizando tão fortemente nesse Halloween de 2023, né? E a resposta é a configuração astrológica que eles querem explorar. Para entender esse céu poderoso do eclipse, a gente tem que começar entendendo esse eixo touro-escorpião. O Sol em escorpião vai projetar uma sombra na lua cheia em touro. Isso significa o quê? Significa que o escorpião vai picar esse touro nesse eclipse. A lua cheia em touro vai estar acompanhado de Júpiter e Urano. E o Sol em escorpião vai estar junto com Marte e com Mercúrio. A Lua, gente, são nossas emoções e sentimentos. E o Sol é nosso eu, nosso ego, nosso propósito. Então, para entender esse céu, vamos começar falando do lado da Lua cheia em touro. O touro tem a ver com as conquistas e os apegos materiais. E a lua em touro fala dos nossos sentimentos em relação às conquistas, dos nossos apegos. Júpiter é o planeta dos excessos e do transbordar. Então Júpiter em touro com a lua fala dos nossos vícios, né, dos nossos excessos, dos sentimentos sobre eles, do que eles trazem. Né? Mas Urano também está lá em touro. Para piorar, ele está em trígono com Vênus em Virgem. O Urano, ele é o planeta da mudança, do susto, da reviravolta, e ele está lá junto com esses excessos, colaborando com Vênus em Virgem, que nesse contexto significa a privação
da luxúria, a privação dos desejos, a privação do dinheiro, no contexto desses excessos aí. E do lado do Sol, o Escorpião, ele esconde nossos segredos e nossas fraquezas e nossas trevas. Então, Marte, que está ali junto, é ação, conflito, energia masculina, e Mercúrio é fala, comunicação, é o jeito de pensar e falar. Então, Marte com Mercúrio, com Sol em Escorpião, eu entendo como o que? Isso simboliza a palavra de comando, a ordem que vem do superior na hierarquia, que vai eclipsar, ou seja, que vai exercer o poder através do controle sobre as conquistas, os apegos e os vícios, né, dos fracos. Então, gente, esse eixo Touro-Escorpião, onde vai acontecer esse eclipse, representa o exercício do poder e da opressão através da capacidade de restringir o acesso aos vícios e às conquistas materiais, ou seja, o dinheiro, o sexo, a luxúria, os prazeres, os cargos, a posição hierárquica, as bebidas, as drogas e tudo aquilo que está dentro da materialidade. Nesse período, que dura desde algumas semanas antes do eclipse até muitas semanas depois, as pessoas serão instigadas a falar coisas que oprimem umas às outras, expondo segredos acerca dos excessos e vícios relacionados com o material, a hierarquia do dinheiro, do sexo e das drogas. Então, quem vai conseguir lidar melhor com isso é quem vencer esse medo da escassez e quem conseguir o desapego pleno. Para mim, a melhor energia para lidar com as consequências desse portal do dia 31 é a seguinte: eu desfruto das minhas conquistas enquanto elas durarem, sem me tornar escravo dos excessos. Aquilo que eu tiver de perder, eu vou simplesmente perder e buscar outros aspectos para poder desfrutar. Pessoal, não sejam a pessoa que vai proferir as palavras de escorpião para picar o touro dos outros, o touro dos excessos do seu próximo. Quando alguém tentar fazer isso com você também, conheça as energias e não reaja com conflito, não reaja com Marte. Tenha consciência dessas energias que estão aí. De acordo com a astróloga Débora Mexica, no canal Encontros Astrológicos, esse eclipse vai fazer a gente perder a consciência emocional e vai expor e transbordar nossas vulnerabilidades mais ocultas, com o objetivo de depurar e pôr fim a esses apegos ruins. Já o astrólogo Maurício Bacar, ele faz um vídeo falando que todo excesso esconde uma falta. E ele orienta as pessoas em como lidar com essas energias do eclipse. E por último, que eu queria citar também no contexto desse eclipse, é a astróloga Júnia Caetano, que ela fala especificamente sobre o portal, que vai ser aberto no Halloween, né, com a energia desse eclipse, e ela mostra o mapa astral já no dia 31, com a Lua minguando em Gêmeos, e explica que Mercúrio com Marte em Escorpião remete à magia de invocação mesmo, magia de invocação para fins de manipulação. Então esses três astrólogos aí, Débora, Maurício e Júnia, são os que eu estudei para entender esse céu do eclipse e do portal. Se você quiser entender com mais detalhe o que eu falei nesse vídeo, é só procurar aqui no YouTube pelos canais dos astrólogos e ver o que eles estão falando sobre esse assunto. O que muda no mundo com esse portal, né? Vocês devem estar se perguntando. Bom, atualmente está acontecendo uma grave epidemia de pessoas causando o próprio desencarne em si mesmas, né? No entanto, a mídia global está obedecendo uma ordem de cima para ocultar tudo isso. E o que muda depois dessa invocação é que esse problema vai aumentar muito. Em algum momento esse silêncio vai ter que ser quebrado. E outra coisa que vai surgir mais, né, são histórias de horror, tiroteios e os horrorismos. Né? A gente não pode falar a palavra certinha, não. Uma coisa que é inevitável é que todos os lugares do planeta Terra onde existem redes de túneis que são usados como esconderijos e transporte de itens dos trevosos, eles vão ser afetados por batalhas no mundo físico. Essas batalhas são a reverberação no mundo material
daquilo que acontece no astral. Tá circulando no WhatsApp, gente, uma história de horroristas disfarçados de enfermeiros oferecendo teste de glicemia na porta das pessoas. Na verdade, eles estão contagiando as pessoas com a DST famosa da síndrome da deficiência imune, né? Você sabe qual que é. Vai aparecer muita história desse tipo aí para baixar a frequência das populações depois desse portal. E já está aparecendo, né, um pouquinho antes, mas vai aumentar muito, né? Olha, gente, o anjo caído, ele trabalha no oculto. Então, ele precisa que as pessoas pensem que ele não existe, né? Que ele é apenas um personagem. Então, quem tem consciência e percepção das energias do trabalho do mal consegue se esquivar e não ressonar com essas energias. Agora, quem não acredita no sobrenatural não consegue perceber as influências de fora, né? E eles se identificam com essas energias. Eles colocam o próprio ego dentro dessas energias, que é justamente o objetivo dos rituais sombrios do inimigo. Depois do portal vai aparecer muita gente com esse discurso, dizendo isso, né? Dizendo que o diabo não existe. Bom, gente, mas e no Brasil, especificamente, né? Os maiores desafios vão ser com relação aos efeitos do El Niño. Eu prevejo longos apagões e longas quedas de internet. Eu vejo também confusões, pânicos e saques em lojas e mercados. E tem uma doença de pele que está surgindo em Minas Gerais, que talvez ela já seja a doença profetizada em muitas mensagens espirituais que a gente tem ouvido por aí, né? Então, se preparem e se blindem energeticamente, né? Bom, vocês lembram que quando eu estava em desdobramento, os espiões da luz me mostraram os bastidores dos rituais sombrios das trevas. E eu me lembro de ver um livro com o registro espiritual das coisas que estavam acontecendo, né? E nesse livro eu tinha um que eu consigo rememorar, que era um registro espiritual de uma bruxona, ela genitora, que ela se fecundou explorando o próprio filho pré-adolescente para fazer uns sacrifícios nesses rituais, né? Não posso falar as palavras aqui certinhas. O inimigo, ele não vai poupar esforços, gente, mas esses esforços vão ser em vão. Diante dos horrores do inimigo, eu quero que vocês se lembrem que a vigilância e a oração é capaz de derrotar tudo. Tudo. E por fim, eu quero que vocês lembrem que o triunfo da luz é uma certeza. Eu vou tentar responder os comentários de todo mundo, viu, gente? Inscreva-se, curta, e é isso aí. Tchau.